Olá pessoal, estamos aqui no estúdio da Faculdade do Futuro para uma aula da disciplina Tópicos 4, Currículo, Pesquisa e Docência. Essa aula é uma continuidade das aulas anteriores, né, onde temos aí da sequência de aulas discutindo a ideia de teorias do currículo, né? Então já discutimos um pouco das características das chamadas teorias tradicionais do currículo e já discutimos um pouco das características das teorias críticas do currículo, né? Hoje, então, nós vamos dar continuidade a essa discussão sobre as teorias críticas do currículo, discutindo um pouco mais a ideia do chamado currículo oculto, né? Que, segundo o Silva, 2009, o currículo oculto ele é constituído por aqueles aspectos do ambiente escolar que, mesmo que não façam parte, né, do currículo oficial, do documento que está prescrevendo o que deve ou não ser ensinado, eles vão contribuir de uma forma implícita, né, para aprendizagens sociais relevantes, né? O que o Silva quer dizer com isso? Que existem aspectos, né, no modo de funcionar na escola que, mesmo que não estejam escritos no documento, no chamado currículo texto, eles vão ser condicionantes na formação do sujeito e vão acabar determinando, numa certa proporção, o tipo de formação que o sujeito recebe no ambiente escolar. Pois bem, o sacristão, ele vai acrescentar que essas experiências, as experiências de forma geral na educação escolarizada e os seus efeitos, eles são algumas vezes desejados, né? Outras vezes eles não são desejados. Então a escola às vezes produz comportamentos e produz aprendizagens, né? Produz experiências que nem sempre são aquelas desejadas pelo documento, pelos pensadores da educação, pelos teóricos da educação ou mesmo pelos professores isoladamente, né? Então, algumas vezes eles são desejados, outras são incontroladas nesse sentido, né? Eles também obedecem a objetivos explícitos ou expressões de proposições ou objetivos implícitos, né? Então, isso tanto atende àqueles objetivos que estão expressos no currículo, mas acaba também sendo determinado por aqueles comportamentos, né? A série de comportamentos, ou como outros autores chamam de cultura escolar, ou um certo hábitos, né, que vai se constituindo no cotidiano escolar e que acaba levando ao condicionamento de determinadas aprendizagens, vamos dizer assim. Além disso, é possível dizer que ainda existem outras questões, né, que em alguma medida eles vão acabar sendo fruto, né, de um certo fluir, né, das ações que estão presentes nesse cotidiano escolar, né? Algumas são positivas, né, em relação ao que se espera, né, em relação a uma determinada filosofia ou determinada visão de sociedade, e outras, segundo determinada análise, podem ser consideradas negativas, né, ou não esperadas. Então, isso vai depender de qual projeto educativo, né, está sendo esperado. Então, olha, são positivas em relação a uma determinada filosofia e projeto educativo, e outras nem tanto, né, podem ser completamente contrárias ao que se espera, né, da tarefa escolar. Pois bem, essa ideia de currículo oculto, então, né, de acordo com as teorias críticas do currículo, ele ensina, em geral, o conformismo, a obediência e também o individualismo, né? E eles acabam, em função disso, mantendo a ideologia dominante. Então, segundo o Silva, 2009, a manutenção da ideologia dominante, a manutenção do status quo, de maneira conformista e não questionadora, está muito mais relacionado ao currículo oculto, né, do que propriamente aquilo que está expresso no currículo. Porque aquilo que está expresso, está explícito no currículo, pode ser analisado, pode ser questionado, pode ser modificado. Agora, modificar a cultura escolar é um tanto mais complexo e muito mais difícil, né? Como exemplo disso, nós podemos citar, por exemplo, né, as relações de gênero, os rituais no sentido bastante amplo, tá? Não no sentido restrito da palavra ritual, mas amplo no sentido de como que as ações são feitas na escola, de como é que os alunos entram, como é que os alunos saem, como é que os professores se relacionam com esses alunos, como é que os professores se relacionam entre si, como é que é a distribuição da hierarquia dentro do contexto escolar. Também as regras e os regulamentos da escola,
a ideia da meritocratização, né, entre os considerados mais aptos e os menos capazes, principalmente na forma como o discurso sobre essas questões se manifesta no ambiente escolar. Então, essas questões não estão explícitas no currículo, mas podem ser identificadas a partir da observação do cotidiano escolar. É claro, uma observação criteriosa desse cotidiano. Bom, pessoal, então o Libânio ele vai chamar a atenção aqui para um outro aspecto do currículo oculto que é bastante importante, que mesmo que ele apareça de uma maneira, de certo modo, recôndito, né, tímido nas discussões, ele atua de uma forma muito poderosa, né, no que ele chama de modos de funcionar da escola. E esses modos de funcionar da escola nada mais do que são o que os autores anteriores chamaram de rituais, hábitos, costumes que estão colocados dentro da escola. E o Libânio, ele chama a atenção para um aspecto muito importante, né? Que professores, eles adotam modos de agir diferentes em função da escola onde estão exercendo a docência. Então, por exemplo, o mesmo professor, na escola A, ele age de uma determinada maneira porque ele condiciona o seu comportamento à cultura escolar que se estabeleceu naquele ambiente. Quando ele muda de escola e vai exercer o seu cargo em outra escola, ele muda o seu comportamento, né, da primeira escola, da escola A para a escola B, em função também da cultura que se estabeleceu nessa outra instituição. Então, os próprios professores são capazes de identificar diferentes maneiras da escola funcionar, e isso acaba reforçando determinadas aprendizagens que estão, então, relacionadas ao chamado currículo oculto, né? E qual deve ser o posicionamento em relação ao currículo oculto, né? O Eying, ele vai chamar a atenção para a necessidade do que ele chamou, né, de desocultar o currículo, né, de desvelar essa realidade, que é uma coisa muito própria das teorias críticas do currículo, né, a ideia de tirar o véu que cobre a realidade social, neste caso, desvelar a realidade das escolas, né? Então, o desocultar o currículo seria importante para compreender que esses comportamentos e essas práticas, eles acabam sugerindo, né, a ideia de que nós possamos assegurar, né, a escola como um espaço que garanta a educação como um direito, né, e que esteja vinculado a certa qualidade social, né? A ideia, então, de que a cultura escolar possa estabelecer no sentido a garantir essa educação enquanto direito, né, e que possa acontecer no sentido de garantir que certa qualidade social a partir dessa formação estabelecida para a escola, né, sem certa descontextualização em relação à sociedade que nós estamos vivendo. Então, o modo de funcionar da escola deve refletir as demandas sociais que se aparecem no nosso tempo. Na próxima aula, pessoal, nós vamos discutir um pouco sobre as chamadas teorias pós-críticas do currículo. Até lá!